Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. E Câmara Municipal de Nova Serrana, compromisso com cada cidadão. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Alterosa. Hoje estaremos falando sobre avanços e desafios na saúde pública com a participação do gestor em saúde pública Nilvan Baeta. Você acompanha a partir de agora aqui na TV Alterosa. Entrevistado de hoje, Nilvan Baeta, gestor de saúde pública, falando sobre a saúde do SUS e gestão humanizada. Meu amigo Nilvan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado por essa oportunidade. Responsável pela gestão da saúde em Nova Serrana, Nilvan Baeta também está à frente da implantação do Hospital e Maternidade Regional no município, além de outros importantes serviços desenvolvidos em prol da população. O que te motivou a ingressar na área da saúde, Nilvan? Olha, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e eu percebo que sem saúde não há vida. Então sempre me chamou muita atenção o cuidar do próximo. E a saúde pública, ela é extremamente importante, porque nós temos que pensar na vida em todos os ciclos, desde o nascimento, a criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher, o homem e ao idoso e às nossas gestantes. Isso que me levou a escolher a saúde. E a saúde pública por saber que nem todas as pessoas conseguem pagar um convênio ou têm uma assistência particular. E eu percebi que eu precisava estudar, ter uma formação na área da saúde para poder ajudar principalmente as pessoas que mais necessitam desse Sistema Único de Saúde, que é tão importante para a população brasileira e principalmente para o estado de Minas Gerais e as cidades aqui da região Centro-Oeste. Ô Nilvan, qual foi o maior desafio nessa sua caminhada para chegar a esse estágio da carreira? Eu sempre falo que a gestão pública é um grande desafio. O primeiro desafio que eu tive foi conciliar os estudos e o trabalho. Estudar foi muito difícil. Eu tive que pagar os meus estudos e para isso eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que conciliar tudo isso. E aí foi quando eu estudei para passar no concurso público, na qual eu sou efetivo na cidade de Betim, hoje sou cedido para a cidade de Nova Serrana. Esse foi um grande desafio no passado, conciliar, conseguir pagar a faculdade. Hoje é mais fácil, né? Tem vários programas do governo federal, tem incentivos para você estudar, mas no passado era mais difícil, estudar era muito difícil. Acessar o estudo era mais complexo? Muito mais difícil, e eu percebi o seguinte, se eu quero ser diferença na vida das pessoas, principalmente na área da saúde, eu vou precisar estudar. E aí eu comecei uma maratona de estudos, consegui várias bolsas, fui para fora do país estudar saúde pública e hoje eu fico muito feliz por ser reconhecido como gestor de saúde pública. E isso é extremamente importante. E entender que o SUS ele é para todos, mas nós temos que entender que o SUS tem alguns princípios. O princípio da universalidade, onde todos têm direito ao SUS, o princípio da integralidade da assistência, aonde o indivíduo ele precisa ser assistido, desde a atenção primária, que é a UBS, desde a atenção secundária, de média e alta complexidade, que é uma consulta especializada, que é um exame que a pessoa precisa, um exame preventivo, até uma área hospitalar, que é quando a pessoa precisa, por exemplo, de uma assistência. Então, poder entender esses princípios do SUS foi no início um grande desafio, mas desafio maior mesmo foi colocar isso em prática. E quando eu consigo colocar isso em prática, nós melhoramos os indicadores de mortalidade. A gente melhora a saúde da população, evitando doença e trazendo mais qualidade de vida. Meu amigo, o SUS que temos hoje é melhor do que o de 10 anos atrás? Olha, o SUS ele foi criado através de uma conquista popular. Antes da Constituição Brasileira de 1988, a saúde não era direito de todos.
Quem tinha direito à saúde? Quem trabalhava e tinha carteira assinada, quem pagava pela saúde ou quem era pensionista. Pessoas autônomas, dono de casa, pessoas que moravam na zona rural, pessoas carentes não tinham direito à saúde. Na década de 80, na Constituição brasileira, quando criou o direito à saúde, que a saúde hoje é um direito. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. É dever do governo federal, estadual, municipal, promover a saúde, promover, prevenir e recuperar a saúde. Então, lá na década de 1980, 1990, sabe qual que era a principal causa de morte que nós tínhamos? Eram doenças do trato gastrointestinal, porque lá nós não tínhamos água potável, nós não tínhamos uma alimentação saudável, as crianças elas morriam, muitas crianças antes mesmo de chegar a 5 anos, mulheres morriam na hora do parto porque nós não tínhamos maternidades, era o que a gente falava, né, as parteiras, né, a mulher ganhava neném na própria casa. E com a evolução do Sistema Único de Saúde, nós melhoramos o que a gente chama de determinantes e condicionantes da saúde. Porque para eu ter saúde, eu preciso ter educação, moradia, lazer, cultura, e com as políticas públicas de saúde, de educação, de renda, a população brasileira foi tendo essas oportunidades e hoje a saúde é muito melhor comparado à saúde da década de 80 e da década de 90. É claro que ainda nós temos muitos desafios, mas com a criação do SUS, hoje o Brasil é uma referência em transplante. Hoje o Brasil é uma referência no PNI, Programa Nacional de Imunização. Nós somos um país que tem mais de 40 imunobiológicos que são fornecidos de graça para a população, evitando doenças que no passado, infelizmente, dizimavam várias pessoas. O Brasil ele é referência na atenção primária à saúde. Hoje nós temos o médico da saúde da família, o enfermeiro da saúde da família, nós temos saúde odontológica na atenção primária. É claro que ainda nós temos desafios, mas a qualidade da população melhorou. Hoje nós temos tratamento com radioterapia, com quimioterapia. Hoje nós temos cirurgias que antigamente eram só feitas se você pagasse por elas. Isso é um grande avanço para o Sistema Único de Saúde. Mas a gente também tem que lembrar, e isso eu acho muito importante, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas não tira a corresponsabilidade da própria população. Nós também somos corresponsáveis pela nossa saúde. Exemplo, eu preciso ter educação ambiental. Se eu jogo lixo no chão, se eu deixo uma água parada, eu vou ter um foco do Aedes aegypti. E aí eu vou aumentar o caso de dengue. Se hoje nós temos preservativos, se hoje a gente tem medicamentos como a PrEP, que vai evitar a transmissão de doenças como o HIV, e eu não utilizo, eu não estou sendo corresponsável sobre a minha saúde. Se hoje eu tenho uma consulta de rotina numa unidade básica e eu falto, eu não estou tendo corresponsabilidade sobre a minha saúde. Olha que importante, todas as mulheres de 25 a 64 anos devem fazer o exame preventivo chamado Papa Nicolau, que é um exame ginecológico para evitar o câncer do colo do útero. Se eu deixo de ir e é um exame de graça, eu estou deixando de ter corresponsabilidade. Então eu percebo que a saúde melhorou muito. Nilvan, de acordo com a sua fala, inúmeros avanços, né, no SUS. E essas críticas em torno do SUS são justas? Eu falo que nós temos 3 grandes problemas no Sistema Único de Saúde. O primeiro problema é a falta de financiamento que a gente chama de tripartite. A falta de recurso do governo federal, estadual e até mesmo do governo municipal. Hoje, a demanda é muito maior pelo recurso existente. Por isso que a gente tem que ter gestores competentes para fazer que este recurso seja gasto da melhor forma. É igual a casa da gente. Eu recebo, por exemplo, R$5.000, por exemplo, e eu tenho que pagar água, luz e tenho que pagar moradia. Se eu não tiver um controle e gastar mais do que eu recebo, eu não vou ser resolutivo. Então a gente tem que saber gastar, saber investir na área da saúde. Então hoje a gente percebe que os recursos da saúde poderiam ser maiores, porque eu conseguiria fazer mais. O segundo problema no SUS, segundo vários pesquisadores, é a falta de gestores que entendam sobre o SUS. Para eu ser um gestor,
eu preciso ter um princípio. Primeiro, agir conforme a ciência, para depois eu agir conforme a minha consciência. Eu tenho que agir conforme as legislações, conforme os conhecimentos técnicos científicos, para depois eu, gestor, agir conforme a minha consciência. A prática, o fazer vai dar certo, porque eu estou agindo conforme algo que foi cientificamente comprovado. Então, ter gestores competentes que conheçam sobre o SUS é importante para a saúde pública. E o terceiro grande problema do SUS é a própria ou a falta de corresponsabilidade da população. Às vezes a população ela só questiona, falta isso está ruim, mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma atividade física? Eu estou me alimentando de forma adequada? Eu estou indo fazer um check-up numa unidade básica? Seria a questão da prevenção, porque né? Porque investir na atenção primária é muito mais barato do que depois eu ter um processo patológico e precisar de um hospital, de um serviço de especialidade que é muito mais caro. Então, esses três grandes desafios: o financiamento, que é do governo federal, estadual e municipal, gestores competentes, e às vezes a gente tem gestores que são pessoas super éticas, pessoas super bacanas, mas não têm conhecimento do que estão fazendo, não têm conhecimento de gestão pública, não têm conhecimento de como gastar esse recurso de forma eficiente e eficaz, e a falta de corresponsabilidade da população. No geral, está mais fácil acessar o SUS hoje? Hoje sim está mais fácil. Por quê? Hoje nós temos o que a gente chama de Política Nacional de Atenção Básica. Então, eu, enquanto gestor, faço um planejamento de saúde. De repente, em um ano, a população cresceu muito. Porém, se faz saúde com pessoas e com recurso financeiro. Até eu comprovar que essa população cresceu, os recursos que vêm de cima para baixo, às vezes, são insuficientes. Então, às vezes, eu tenho uma superlotação de uma unidade que eu poderia já dividi-la. Por isso que um bom planejamento, que a gente faz um diagnóstico situacional, planeja, eu consigo ter um futuro mais organizado. É o que a gente está fazendo agora em Nova Serrana. No programa de hoje, o gestor de saúde pública, Nilvan Baeta. Ô Nilvan, o que de fato é gestão humanizada? Não fica só no discurso. Achei fantástico a pergunta, Ângelo, porque hoje nós temos no SUS a Política Nacional de Humanização. Não adianta ter excelentes hospitais, excelentes estruturas para atender a população se o atendimento não é humanizado. Eu falo que vai muito além de um medicamento, vai muito além de uma consulta com equipe múltipla, uma consulta com equipe médica. É você olhar nos olhos do paciente, escutar a necessidade daquele paciente, fazer as orientações devidas, para que a gente tenha um plano terapêutico desse paciente muito mais satisfatório. Eu costumo dizer que as relações humanas, elas estão muito complexas. Hoje, mexer com pessoas não é fácil. Uma das profissões que mais tem afastamento do trabalho é a educação e depois vem a saúde, né? Quem trabalha na área da educação e quem trabalha na área da saúde. Por quê? Às vezes, o problema que eu tenho, eu quero descontar na pessoa que está me atendendo. Eu sempre falo que o problema é muito pesado, mas as pessoas são leves. Atrás daquele paciente, ou atrás daquele médico, ou atrás daquele atendente, tem uma história de vida e ela precisa ser respeitada. Então eu costumo dizer que o atendimento humanizado é a gente ter empatia e colocar-se no lugar do outro. Porque quando a gente é educado, sensível com a dor do outro, a gente fala que a gente às vezes resolve o problema do paciente muito além do que um remédio. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Alterosa. Hoje, participação especial, grande gestor na saúde pública, Nilvan Baeta. Teremos também a participação do presidente da Câmara Municipal, que é admirador do seu trabalho, Guilherme Bueno. Então vamos com a participação do presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Guilherme Bueno. Bom dia, amigos da TV Alterosa. Aqui é o Guilherme Bueno, presidente da Câmara. É sempre uma honra estar falando com vocês. E principalmente a presença do amigo Ângelo Máximo e também do nosso secretário de saúde, Nilvan Baeta. Esse profissional que veio para a nossa cidade para agregar o serviço da nossa saúde. Quais são as diferenças vindo de uma cidade grande como Betim no trabalho com a saúde de Nova Serrana, que tem toda a peculiaridade, um povo trabalhador, de um povo que cobra muito e com direito em relação aos serviços ofertados pela saúde. E essa principal demanda de aumento de serviços que vocês têm implantado em nosso município. Um abraço a todos, estou acompanhando o programa sempre. Quero agradecer à Câmara Municipal,
São vereadores extremamente atuantes e eu costumo dizer que para a gente fazer saúde pública e políticas públicas, eu preciso dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Fui convidado pelo prefeito Fábio Avelar Faria para assumir a gestão pública na cidade de Nova Serrana. Uma cidade com muitas particularidades, alguns problemas relacionados aos indicadores de morte materno-infantil, a morte das gestantes, infelizmente, de crianças. E ele veio, me convidou e estou trabalhando, melhorando os indicadores. São muitos desafios, mas muitas coisas boas nós já conseguimos fazer e temos aí várias coisas para executar durante este ano e os próximos anos. Maravilha! Conosco hoje o Nilvan Baeta, que é gestor de saúde pública, falando sobre a implantação do tão sonhado Hospital e Maternidade Regional de Nova Serrana. Então, um projeto importante para a cidade de Nova Serrana e região. É um projeto maravilhoso, é um projeto que vai trazer parto humanizado, é um projeto que vai trazer uma assistência de alta complexidade, de média complexidade para a região, porque muitas vezes as pessoas têm que sair da região do Centro-Oeste e ir para a região metropolitana de Belo Horizonte à procura de um atendimento especializado. E a implantação, então, foi a aquisição desse prédio. Nós escrevemos o projeto onde a gente adquiriu 95 milhões para equipar o hospital, né, maternidade e hospital de Nova Serrana. Então, ainda este ano, nós terminamos as obras que precisam ser feitas e a equipar o prédio. E também já vamos iniciar o processo de licitação para saber qual é a OS que vai administrar aquele hospital. E esperamos que este ano a gente já comece a colocar ele para funcionar. Claro que nós vamos ter etapas de inauguração, tendo em vista que eu posso pôr uma maternidade habitual, depois eu transformo ela em uma maternidade de alto risco, coloco salas cirúrgicas, porque nós temos uma estrutura naquele hospital muito grande. Salas de bloco cirúrgico, salas de CTI, observação masculina, observação feminina, leitos pós-parto. Então é uma estrutura maravilhosa, enorme, e que nós vamos ter esse planejamento e que nós vamos divulgar o cronograma de inauguração e as etapas que nós vamos inaugurar no decorrer do ano e do ano que vem também. Maravilha! Conosco hoje o Nilvan Baeta, que é gestor de saúde pública. Vamos para um breve intervalo comercial. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. E se cada passo te levasse mais longe com menos esforço, esse é o Velocity da Starflex. Leve, ágil e preciso. São apenas 363 gramas, impulsionando a sua corrida. Com 67% de absorção de impacto, você protege as suas articulações até nas corridas mais intensas. Esse tênis oferece estabilidade que garante segurança em cada passada, sem dor e sem distrações. Estamos falando de um produto com mais de 94% de conforto nos índices comprovados em testes. Esse é o Velocity da Starflex. Não é apenas correr, é sobre evoluir. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro
sempre perto de você. Eu sou da terra. Eu sou forte. Eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. 2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Contabilidade Santos. Há mais de 40 anos, prestando serviços de contabilidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Atendemos pequenas e grandes empresas nas atividades da indústria, comércio e prestação de serviços. Vai empreender? Quer ajuda? Somos a solução. Contabilidade Santos. Qualidade e seriedade. Profissional que proporciona satisfação e resultado para nossos clientes. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já estamos de volta. O programa de hoje falando sobre saúde pública, com a participação do gestor em saúde pública, Nilvan Baeta. Quem é Nilvan Baeta, além do gestor? Olha, Nilvan Baeta é natural da cidade de Betim, tenho 42 anos e já estou na saúde pública há alguns anos. Desde 2011 sou gestor na área da saúde pública. Há 21 anos sou servidor público da Prefeitura Municipal de Betim. A minha formação, sou enfermeiro de formação, tenho especialização em ensino e docência no ensino superior. Também tenho especialização em micropolítica da gestão do trabalho, educação e saúde, especialista em vigilância sanitária, especialista em micropolítica da gestão do trabalho, educação e saúde, e também sou mestre em aspecto bioético e jurídico da saúde. Estudei em Buenos Aires quando eu fiz o meu mestrado lá em 2013. E desde 2011 assumi uma gestão de uma unidade básica de saúde na cidade de Betim. Já em 2016 fui diretor de vigilância em saúde do município de Betim, no qual tivemos os melhores indicadores de vigilância, conseguimos combater a dengue, fomos a 5ª cidade na época que mais trouxe resultados no combate à Covid, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Já em 2021 e 2022 fui diretor operacional de saúde da cidade de Betim e sempre assessorei secretários de saúde na cidade. E aí tive o convite para estar em Nova Serrana para assumir a saúde pública da cidade. Currículo invejável, trajetória de sucesso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais adiante a gente vai falar sobre essas ações importantes da saúde no município de Nova Serrana. Nilvan, em relação à tecnologia na saúde pública, o que você pode nos passar? O mundo hoje é um mundo tecnológico e na saúde não é diferente. Na saúde pública, nós hoje temos uma tecnologia avançada. Hoje nós temos equipamentos de ponta em vários setores. Por exemplo, na imaginologia, nós temos tomógrafos, ressonância magnética, ultrassom, aparelhos que ajudam no radiodiagnóstico, para dar um diagnóstico. Isso ajuda a equipe médica para dar este diagnóstico. Nós também temos sistemas de informação interligado ao Estado, ao Ministério da Saúde, que hoje, por exemplo, no sistema de vacinação,
a gente tem o SUS. Ao vacinar, a gente já registra essa vacina nesse sistema de informação para nós sabermos, né? Caso a pessoa perca o cartão físico, a gente tem um cartão espelho eletrônico para saber se essa pessoa vacinou. Queremos implantar agora um serviço onde o agente comunitário, o agente de combate à endemia, vai ter um tablet para ele já fazer o cadastro do usuário do SUS e ali já está interligado a um sistema de informação. Isso ajuda, por exemplo, a dona Maria que mora na rua X deixou de ir na consulta. Eu já consigo mandar, por exemplo, uma mensagem pelo WhatsApp, ou eu consigo observar que ela é uma paciente hipertensa e que ela faltou à consulta. Isso ajuda nas ações de promoção e de prevenção. Então, o Sistema Único de Saúde ainda tem que avançar na tecnologia? Tem. É um desafio? É um desafio, mas hoje está muito mais tecnológico a saúde no SUS do que no passado. E as reclamações em torno das filas serão diminuídas também, né, Nilvan? Claro, porque nós temos que trabalhar diminuindo o que a gente chama de absenteísmo. Os estudos revelam, por exemplo, que as consultas especializadas que ocorrem nas policlínicas, nos centros de especialidades do SUS, quase chegam às vezes a 30%, 34% de absenteísmo. Imagina, 100 consultas especializadas, 34 pessoas deixaram de ir. Porque às vezes o agente comunitário foi entregar essa consulta e o paciente não estava lá na casa dele. E a consulta é para daqui 2 dias. E aí ele perde essa consulta. Se a gente tem mais tecnologia e eu consigo em tempo real mandar essa mensagem, o próprio usuário do SUS pode confirmar se ele vai ou se ele vai cancelar. Isso diminui o absenteísmo e maior resolutividade. É o que a gente chama, né? Fazer o investimento de forma correta, para a gente não jogar o dinheiro no ralo. Nilvan Baeta, no geral, o que precisa ou pode mudar em relação à urgência? Olha, a primeira coisa que a gente precisa quando a gente fala assim, urgência, para eu diminuir as urgências, eu preciso investir mais nas ações de promoção da saúde e de prevenção da saúde. Por quê? Elas são mais baratas e mais eficientes. Então, investir na atenção primária é um bom retorno? Sim. Investir na educação da população é um bom retorno? Sim, porque se eu melhoro os determinantes e condicionantes da saúde, como educação, eu vou ter mais corresponsabilidade daquilo que eu preciso fazer para evitar um problema patológico. E aí eu diminuo as emergências nas UPAs, nos hospitais. Hoje, por exemplo, a gente vê as pessoas, os homens, mulheres trabalhando, dedicando aos filhos. No final de semana, às vezes sai, bebe, curte e não faz um check-up pelo menos uma vez ao ano. E aí, às vezes, uma hipertensão, por exemplo, uma pressão alta, ela é silenciosa. E quando vai ver, essa pessoa vai infarta ou tem um problema vascular. Hoje, a primeira causa de morte no Brasil, no mundo e também, principalmente em Minas Gerais, são as doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, que a gente chama o antigo derrame cerebral. A segunda causa são as neoplasias e a terceira são as causas externas, né? Acidentes automobilísticos, perfuração por arma de fogo, suicídio. E Nova Serrana é a primeira causa, viu? As causas externas, porque lá tem muito acidente de trânsito, principalmente com motoqueiros. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, a educação do trânsito. Eu já vou evitar as emergências dentro de uma UPA por um acidente envolvendo um motociclista e tendo um traumatismo crânioencefálico. Então, como que eu diminuo as urgências? Promovendo a saúde e prevenindo as doenças. Por isso que eu preciso de educação. Com essa participação esclarecedora, a gente encerra o programa de hoje. Quintou, um abraço, valeu amigo pela participação, muito obrigado. Que você possa voltar mais vezes e contribuir com informações importantes para a nossa audiência. Um grande abraço, continue aqui na TV Alterosa SBT, chegando ele, Cláudio Miranda, trazendo as informações de destaque. Valeu. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. E Câmara Municipal de Nova Serrana, compromisso com cada cidadão. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.